Só tem que ter um Sobrando aí, ó. Esse silêncio. Está cada um nos seus lugares, virando para frente, prestar atenção aqui. Que juntos possamos começar a explicação da matéria. A partir de hoje nós começamos a falar de iluminismo. O que foi o iluminismo? Um movimento cultural que ocorreu em que século? Século XVIII. Principalmente aonde? Na França, depois se expande para toda a Europa, né? O que pregava esse movimento cultural? Que pregava? Oi? Ele criticava o regime absolutista, que eles chamavam de antigo regime. Mas, segundo o iluminismo, a luz que deve nos guiar é a luz da razão. A luz da razão vai nos levar à liberdade, ao progresso, nos libertar das amarras, da escravidão, das superstições. Chamavam a Idade Média de Idade das Trevas, a Idade da Escuridão. Por quê? Sim, as pessoas se deixavam guiar pelo que na Idade Média? Pela fé, pela religião. Agora, eles dizem que a fé, a religião, eram superstições que nos levaram às trevas, à perdição. Em vez de resolver os problemas, a fé e a religião mais criava problemas do que resolvia. Então, só a razão, a ciência e a tecnologia podem resolver os problemas da humanidade. Essa era a crença iluminista do século XVIII, chamado século das luzes, ou a filosofia das luzes, ou a filosofia da ilustração. Então, o iluminismo foi isso, esse movimento cultural do século XVIII, que ocorreu em especial na França, depois se expande para o resto da Europa, e que dizia que a luz que deve guiar a humanidade é a luz da razão. Somente a razão, a ciência e a tecnologia podem resolver os problemas humanos. Só a razão pode nos libertar da escravidão e da dependência da fé e da religião. Só a razão pode nos levar à liberdade e ao progresso, a avançar, a evoluir. Que sistema político o iluminismo criticava? Chamavam de antigo regime. Mais conhecido também como absolutismo. O que era absolutismo? O poder centrado. Poder absoluto concentrado, centralizado nas mãos dos reis. O rei era ao mesmo tempo executivo, legislativo e judiciário. Ele concentrava todos os poderes na sua mão. Ele mandava executar de acordo com o que desse na teia, fazia as leis, depois mudava de acordo com o que ele entendia. E ele também mandava julgar ou julgava ele mesmo de acordo com os interesses dele. Então, isso era o poder absoluto do antigo regime. Como é que funcionava a sociedade do antigo regime? A pirâmide social do antigo regime. Na Idade Média nós tínhamos no topo da pirâmide no meio da pirâmide a nobreza. Na base, camponeses, burgueses e artesãos. Essa era a pirâmide social na Idade Média. Com o antigo regime absolutismo, a nobreza toma o lugar do clero. E aí agora o poder absoluto está nas mãos dos reis e das dinastias reais, das famílias reais e da nobreza. O clero perde força, mas continua sendo uma força, uma classe social importante. Ainda vivia subjugando e vivia dos impostos, dos dízimos, né, cobrados das classes inferiores. Essa aqui é a estrutura social do antigo regime. Essas duas classes aqui, elas possuíam o quê? Privilégios e regalias. Eles estavam acima da lei e subjugavam as classes que se consideravam inferiores. Essas classes que eram chamadas de terceiro estado. Sociedade que é uma sociedade estamental. Qual que é a diferença entre uma sociedade casta, estamental e de classes? A Índia, por exemplo, tem uma sociedade de castas.
tinha, né? Agora, com a democracia, eles estão tentando reverter isso através de política de cotas, foi? Não. Sim, é hereditário, e isso determina de forma inexorável, sem poder mudar para o resto da vida, todas as gerações da sua família. Você nasce como filho de alguém que limpa a privada, limpa esgoto, todas as suas gerações, as gerações futuras, os filhos dos seus filhos vão pertencer a esse mesmo grupo social. Aos párias ou os Dalits, né? Tem várias denominações que eles dão para as castas inferiores. Tem as castas superiores também, os brahmanes, ligados à religiosidade, tem também os comerciantes e as classes inferiores. Então, nas castas não há mobilidade social. É impossível a mobilidade social. Se você nasceu numa casta, você vai morrer nela, e todas as gerações posteriores descendentes de você também pertencerão a essa mesma casta. Já na sociedade estamental é possível, mas não é fácil, não é simples haver mudança, mobilidade social. Se você nascesse camponês, burguês e artesão, raramente você chegaria às castas, aos estamentos superiores. A burguesia começou a ascender porque ela começou a comprar títulos de nobreza. Ela começou a enriquecer com o comércio. Os camponeses e artesãos tinham chance de subir só quando eles faziam o quê? Não podia haver esse tipo de casamento, né? Era quando serviço. Quando eles se enfileiravam ou participavam da igreja. Eles iam fazer parte do chamado baixo clero. Então ele ordenava, virava padre, monge, alguma coisa assim. Então, só assim para um camponês ou artesão conseguia ascensão social. Porque raramente ele conseguia comprar um título de nobreza. Então ele conseguia subir se ele fizesse parte do clero. Se ele virasse padre, se ele virasse monge, se ele fosse participar de alguma ordem religiosa da Igreja Católica. Então essa é a sociedade estamental. Existe mobilidade social? Existe, mas é rara, muito difícil, muito complicado. Mesmo quando há, você vai fazer parte da baixa nobreza ou do baixo clero. Por quê? Porque existem essas duas classes aqui, que tem privilégios e regalias, e elas se submetem às outras, os outros estamentos. E a classe social? Nós hoje vivemos uma sociedade de classes. O que é a diferença dessa sociedade de classes? Oi? A possibilidade maior de mobilidade social. Um proletário pode chegar a burguês. Claro que também não é tão fácil de chegar a ser burguês, virar dono de um meio de produção, dono de terras, dono de indústrias, dono de empresas. Muito mais difícil para o proletariado conseguir isso, mas é possível, desde que ele trabalhe de acordo com o espírito protestante. O que é o espírito protestante? É a ética capitalista e o espírito protestante. A ética capitalista, ela está muito ligada ao espírito protestante. E o protestantismo pregava o quê? Uma vida de austeridade. Não gastar o seu dinheiro com coisas supérfluas. Trabalhar muito. Se você trabalhar muito e não gastar com coisas supérfluas, ou seja, não gastar com cachaçada, droga, né, com frevo, com bagunça, com coisas que são desnecessárias, você vai conseguir juntar dinheiro. Conseguindo juntar dinheiro, você vai conseguir adquirir meios de produção, e assim, através desses meios de produção, você vai conseguindo contratar operários, proletariado, e vai ascendendo socialmente. É possível, desde que você vive uma vida de austeridade, muita economia, não gastando ou não entrando na lógica consumista do capitalismo. O que é a lógica consumista do capitalismo prega? Nós devemos gastar o que não temos para comprar o que não precisamos, para fazer graça e aparecer para quem a gente nem gosta. Então, mais ou menos assim que funciona. E por isso que as pessoas gastam exorbitantemente e ficam postando nas redes sociais. Né? Ela sempre no freio, na cachaçada, na rodalhada, na bagunça. E aí não sobra dinheiro. Aí um
Um sujeito para com essa vida, entra para a igreja e diz: Deus mudou minha vida, agora eu tenho dinheiro, eu tenho casa, eu tenho minha empresa. Foi Deus que mudou, foi Ele que mudou o comportamento. Ele antes vivia na putaria, vivia gastando dinheiro com cachaça, com droga. Se você parar de fazer isso, o dinheiro vai sobrar. Por isso que eu não consigo acender essas cabeças. Por isso que eu estou nessa minha condição miserável. Porque a cachaçaiada, a bagunça, o frevo não deixa. Oi? Vai. Já levou no seu carro, né, professor? Pois é, já levou 2 casos, viu? O processo mental, O processo aí que eu Sai de também, ônibus agora. que vai fazer eu ficar mais pobre que eu já estou. O cara pediu 30 mil, o juiz deu a sentença, ainda bem, me condenando a pagar 3 mil reais. Ainda tem dinheiro, um dinheiro que inclusive eu não tenho. Menos mal, né? Dos males menor. Se fosse 30, eu estava mais lascado ainda. Eu ia ter que fazer companhia para os travestis da Tentei luar o AIS de copo para ver se eu conseguia pagar essa dívida. Então, que classe social se beneficiou dos ideais iluministas? A burguesia, né? A burguesia vai se beneficiar e indo de encontro aos ideais burgueses, as ideias ou os ideais iluministas. Que espaços... Quais eram os ideais iluministas? Quais eram os ideais iluministas? Eles estão resumidos nos ideais de uma revolução, que foi uma revolução burguesa, que é a Revolução Francesa. Quais eram os ideais? Liberdade política. Liberdade. Essa liberdade de quê? De expressão, liberdade política. O que não existia no antigo regime, no absolutismo. Se você falasse algo que agradasse seu rei, você podia perder a sua liberdade, inclusive os seus bens. Você não podia escolher os seus representantes políticos, não podia participar do processo político. Não é? Liberdade econômica, era uma intervenção do Estado na economia. E a liberdade também religiosa, de religião, né? Você poder escolher a religião que bem entendesse. Também no absolutismo você não podia. Você tinha que ser da religião do rei, senão você era preso, morto, podia perder as suas propriedades. Né? Então são as liberdades defendidas pelo iluminismo e também eles defendiam a igualdade. A igualdade de todos perante a lei. É chamada de igualdade formal. Eles não defendiam a igualdade de todo mundo ter a mesma riqueza, ou da riqueza ser distribuída de forma igual para todo mundo. A igualdade é de todo mundo perante a lei. Não existiria ninguém com privilégios e regalias ou ninguém mais acima da lei, como existia no absolutismo. O rei, a nobreza e o clero estavam acima da lei. Eles tinham leis especiais para eles, enquanto as leis incidiam de forma mais pesada sobre os camponeses, burgueses e artesãos. Até hoje ainda de fato continua assim, né? Essa igualdade formal não conseguiu implantar uma igualdade de fato. A gente olhar, por exemplo, o que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje. Com a ascensão do Bolsonaro, ganhou-se salvo-conduto para chegar no morro de helicóptero com um sniper e atirar na cabeça de um negro com um fuzil na mão. E esses negros da favela? Eles foram com o fuzil de quem? Não foi ligado. E quem contrabandeia para eles? E vende para eles? Geralmente mora nos bairros nobres do Rio de Janeiro. Por que ele não chega lá metendo o fuzil também, né? Com o sniper atirando nesses que vendem os fuzis para eles? Então, essa é a grande contradição. O peso do Estado e da lei incide muito mais forte sobre quem está na base da pirâmide social. É muito mais fácil chegar metendo bala num pobre ou nos 5 P's, né? Quais são os 5 P's? São presos,
e assolados, perseguidos pela polícia, pelo Estado. Preto, pobre, periférico, morador de periferia, prostituta, e agora uma nova categoria, que está ficando cada vez mais explícita, que ela também é perseguida, né? São os petistas, né? São só esses grupos que vão presos no nosso país, só esses grupos que são perseguidos pelo Estado. Os petistas estão lá, o seu maior líder está preso. Agora tem sido revelado o caso do Glenn Greenwald, né? Ele mostrando, ontem saiu mais uma, revelando como o Moro e a Lava Jato montou um espetáculo de corrupção para prender, não dizendo que o Lula é inocente nem o PT, pelo contrário. São criminosos, inclusive há provas de que o dinheiro de fato foi desviado da Petrobras. Agora precisa de uma coisa que é muito mais séria dentro de um processo judicial, é que você apontar o caminho do dinheiro. Como o dinheiro saiu da Petrobras, por exemplo, e foi parar ou beneficiar, por exemplo, o Lula. O Moro não consegue estabelecer isso no processo, nem o Deltan Dallagnol, inclusive nas mensagens que estão sendo reveladas pelo Greenwald, se forem de fato verdadeiras, está lá o próprio Deltan duvidando da consistência da prova. Então ela é muito mais uma ilação, uma dedução do que um caminho preciso. Então aí a gente tem esses problemas, né? Apareceu o pavão misterioso. Não sei se vocês viram domingo, se alguém acompanha em redes sociais. Domingo apareceu um pavão misterioso denunciando agora o Green, que denunciou o Moro. Então um espetáculo, uma novela muito interessante no nosso país, nesse campo da política. Então essa igualdade está no papel, está na Constituição, mas na prática a gente vê que quem vai preso mesmo, quem se fode com a polícia e com o Estado, são as classes menos abastadas. Acabou a aula? Acabou? Roxo. Vai cair só isso aí na prova, né? Vai cair Iluminismo em prismo. Empirismo de novo? Isso. Porque eu estou entrando agora no iluminismo, né?